Graça e paz, igreja. Boa noite, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui para adorar o Senhor, para ouvir dele. E eu convido você, aonde você esteja, para que você separe esse tempo, para que você foque toda a tua atenção, toda a tua energia nesse momento agora. Pode ser? Se você estiver vendo pelo celular, eu aconselho você a deixar no modo avião, silencioso. Se está vendo por computador ou pela TV, se afasta do teu celular agora para você não se distrair. O desejo do nosso coração é que a gente possa ter um tempo de qualidade junto, mesmo separado. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, por mais essa chance que temos de Te adorar juntos, Senhor, como igreja. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar a vida de cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo e aqueles também que não estão, Pai. Queremos colocar na Tua presença, Deus, e dizer que sabemos que o Senhor tem o controle sobre tudo e sobre todos, Pai. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, Deus. Que a Tua igreja seja enchida com o Teu Espírito Santo, Senhor. E que possamos, Deus, espalhar a esperança da Tua salvação, a esperança de que o Senhor é bom e que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, visita o nosso coração, Pai, e que a gente possa, Deus, entregar um louvor agradável a Ti, Senhor, essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Santo Espírito, fogo santo vem consumir o que não é Teu, vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem sobre nós. Santo Espírito, ó, Tu és vento impetuoso, sopras com poder, enche as ruas com Tua salvação e o perfeito amor vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem, traz o Teu querer, Teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver Tua face em nós resplandecer. Tu és vento impetuoso, sopras com poder, enche as ruas com Tua salvação e o perfeito amor vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem, traz o Teu querer, Teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver Tua face em nós resplandecer. Vem estar entre nós, sustentar o caminhar, vem reinar com poder, transformar, despertar. Traz o Teu querer, Teu governo em nossos corações.
Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Traz o teu querer, traz o teu querer, teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Tua face em nós resplandecer. Tua face em nós resplandecer. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que possamos ver a tua face resplandecer, Senhor, em tudo que está acontecendo, em todo esse caos, Pai. Em todo medo, em toda preocupação, em toda angústia, que a tua face brilhe, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, igreja? Olá, tudo bem, igreja? Na graça e na paz do Senhor? Então, mais um tempo com vocês, mais um tempo com a palavra de Deus, mais um tempo de nós nos refletirmos, né, sobre a palavra, sobre o Evangelho de Cristo. E é isso que eu vim falar hoje. Quero falar do Evangelho de Cristo. E a minha oração é que você abra seu coração para o Senhor, abra sua mente e fique atento para ouvir do Evangelho de Cristo. O Evangelho que transforma, o Evangelho que vem transformando desde o primeiro dia em que ele foi não só anunciado, né, mas o Evangelho ele foi consumado, né, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia. Hoje ouvimos muitas notícias ruins. Muitas hoje chamados fake news. Muitos dos fakes e pouca notícia boa. Mas de todas as notícias ruim e boa, eu quero falar hoje da notícia do Evangelho. Amém? Então, que você fique atento, que o Senhor esteja tocando teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor, aquele que a palavra mesmo fala, que ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que você se deixe ser tocado por ele, que se deixe ser usado por ele e convencido por ele. Amém? Eu lembro de um determinado tempo digo assim, 2018, final de 2017, começo de 2018, não lembro muito bem qual era a data, assim, mas enfim, o mais importante é o relato, a história em si. Um amigo me convidou para uma pescaria. Eu digo assim, hoje amigo, irmão em Cristo, até então assim a gente não tinha muito convivência, né? O máximo era uma hora de conversa, ele fazia alguns serviços, né? E eu ia na casa dele, e assim não era aquela amizade, né? Não era uma conversa profissional, vamos dizer assim, né? Então esse amigo, ele gosta de pescar, e eu também gosto de pescar, né? Ele me convidou para uma pescaria. E fomos então para a pescaria. Saímos daqui de Itaperuçu às 17 horas para irmos para, a gente falamos aqui, pousar, né? No rio, na represa, né? Nós fomos passar a noite pescando, acordado pescando. Confesso que não pegamos nenhum peixe. Foi muito engraçado. Eu sabia que ele era uma pessoa religiosa, uma pessoa que, né, dizemos assim, nascido do lar evangélico, do berço evangélico, né? E eu fiz uma pergunta para ele, né, que deixei ele um pouco constrangido, imagino. Perguntei se ele conhecia o Evangelho de Cristo. Aí fui mais a fundo, perguntei se ele conseguiria explicar o Evangelho. E ele parou um pouco, dirigindo, e ele falou:
Dimir, eu vou ser sincero com você. Embora eu tenha muito tempo na igreja, muito tempo com as atividades, muito tempo até trabalhando ali, sabia que pouco eu conheço do Evangelho, ou mesmo da Palavra de Deus? E aí eu fiz outra pergunta para ele. Eu falei assim, então, o que você acha de eu falar um pouco do Evangelho para você? Você não acha, não ia achar ruim? Eu falei, não, né? Então foi assim, né? Chegamos às 18 horas na represa, saímos de lá às 7 da manhã e todo esse tempo interrupto eu falei do Evangelho, eu falei do amor de Cristo, eu falei do que Cristo fez por ele. E foi assim que aí até hoje eu ouço da boca dele: existe esse homem antes da pescaria e o homem de agora depois da pescaria, citando o nome dele. Então veja como é maravilhoso, né, a gente ter falado do Evangelho, né, mesmo sabendo que pessoas elas têm um certo conhecimento, uma certa religiosidade, uma certa convicção, mas tem pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, né? Como é maravilhoso nós ter esse encontro com Cristo, como é maravilhoso nós ser transformado pelo amor de Cristo, ser transformado por esse Evangelho, né? Eu quis dizer, o que é o Evangelho? Né? É a boa notícia. É a boa notícia de que você era um perdido, você estava no mundo perdido, longe de Deus, mesmo na religião às vezes, né? Mas que Cristo, ele veio e deu a sua vida, né? Ele se entregou por mim e por você, né? Ele se entregou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso daí. Tentaram com outros cordeiros, tentaram com vários cordeiros, mas nenhum tirava. E aí Deus, ele enviou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é interessante que esse Evangelho é para ser pregado. Jesus, ele pediu para que nós pregasse o Evangelho, até que ele volte novamente, até que ele venha. Esse Evangelho será pregado, ele diz. E eu queria falar um pouco de Paulo, né? Como que Paulo ele pregava o Evangelho, quais eram as circunstâncias, né, que ele estava, quais eram as pessoas. Ele falou para muitas pessoas, mas eu tenho aqui um relato aqui de algumas pessoas e assim, e como o Evangelho ele transforma pessoas e une essas pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com atuações diferentes, com profissionalismo diferente, né, pessoas até com ideias diferentes, né? E o Evangelho ele faz daquelas pessoas andarem juntas, ele faz as pessoas ter amor uma pelas outras, ele transforma vidas, né? E esse é o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, dizemos assim, uma carta aos Filipos, ele estava preso em Roma, né? E ele preocupado, na verdade, ele tinha uma certa preocupação com os irmãos, né? Porque ele preso, né? Uma das preocupações seria, na verdade, os irmãos, como que iriam fazer, como que iriam continuar, né, a fé evangélica, continuar, né, no amor de Cristo, continuar se apegando com Cristo, sendo que o líder deles estava preso, né? Mas Paulo, ele sempre se comunicava. E num determinado trecho, lá em Filipenses 1:27, ele fala assim: acima de tudo, vivo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que
eu indo até vocês, ou estando ausente aqui preso, né? Eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, né? Com uma só alma, lutando junto pela fé do Evangelho. Pela fé do Evangelho. Então, Paulo, ele trazia essa boa notícia. Quer dizer, eu estou ausente, eu estou preso, até mesmo estou preso por causa do Evangelho, por pregar o Evangelho estou preso. Mas eu indo aí com vocês, ou eu aqui, eu quero sempre ouvir que vocês estão preservando, né? Vocês estão vivendo de modo digno. O Evangelho traz dignidade a vocês. Veja, que maravilhoso isso. Que maravilhoso, que legal. E assim, sabe? E como, né, que nasceu essa igreja? Paulo, ele estava preso. Às vezes as pessoas leem ali, né, a carta de Filipenses, né, e só lê o relato, né? Veja ali, puxa, Paulo preso, escreve essa carta, uma carta de agradecimento, uma carta que tem dizendo que tem muita alegria, né? É uma carta que ele coloca ali, né, o coração, demonstra o quanto ele está contente com aquela igreja, com aqueles irmãos, e ele inicia a carta dizendo assim, essa carta eu estou escrevendo aos santos de Filipe, aos santos que agora é uma igreja, né, em Filipe, aos santos de Filipe. Então, ele escreveu para santos, ele está falando assim, eu, Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus, escrevo, né, aos santos. Ele quase assim, se nós analisarmos, ele deixa esses irmãos no patamar acima dele. E isso é humildade, e isso é o Evangelho que faz. Ele fala, eu sou servo, mas vocês são santos. Santos é separado para. Ou seja, ele está dizendo assim, Jesus separou vocês para o Evangelho, para tanto vocês falarem do Evangelho, para vocês viverem o Evangelho, para vocês zelarem pelo Evangelho. É isso que ele fez. E como que iniciou? Para nós entendermos, nós temos que ir lá em Atos 16. Em Atos 16, ele está o relato de como começou a igreja de Filipe. Paulo, ele estava num determinado lugar pensando, imaginando, eu vou para uma província e lá eu vou pregar o Evangelho, lá eu vou evangelizar. Mas a palavra fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não deixou ele ir para onde ele queria ir. E ele então, com certeza, em oração, ele teve uma visão uma noite. E nessa visão, ele viu um homem. E um homem dizendo assim, venha para Macedônia, porque nós precisamos de ajuda. Veja, que legal. Paulo ouviu, né, o grito de uma pessoa através de uma visão. E assim ele fez. Paulo, ele viu, percebeu e creu que aquilo era da vontade do Senhor, e assim ele viajou para Macedônia. Chegando na Macedônia, lá ele se instalou, e a palavra fala que em determinado sábado ele saiu procurar algum lugar para orar. Ele e Silas foram, talvez Lucas também, porque Lucas falou que nós estávamos. Mas enfim, ele estava na beira de um rio e lá ele encontrou um grupo de mulheres e ele assentou ali com as mulheres e começou a falar do Evangelho. E tinha uma mulher ali naquele meio que chamava Lídia. É uma mulher que talvez, acho que ela era empresária, porque ela era vendedora de púrpura. E essa mulher, a palavra fala que
Paulo pregando o evangelho, Deus abriu o seu coração. Veja que legal. Paulo pregava e Deus abria o coração. E assim que Deus abriu o coração, essa mulher logo chamou Paulo e Silas e quem estava com eles para ir para a sua casa. E ela insistiu: se vocês têm eu como uma pessoa cristã, como vocês têm eu como conhecedor do evangelho, então venha na minha casa que eu quero hospedar vocês. E assim eles não resistiram e foram. E lá também toda a família de Lídia se converteu. Toda a família foi batizada. Então o evangelho é assim, né? É pregado, as pessoas são transformadas, pessoas chegam a abrir as suas portas, sua casa, né, para que outras pessoas sejam transformadas. E Paulo ali então talvez ficou naquela casa, e a palavra fala que ele indo em outros lugares pela cidade, passeando pela cidade, procurando outro lugar para orar, tinha uma certa menina, vamos dizer assim, uma jovem, a Bíblia fala uma jovem, e essa jovem ela ia atrás deles, falou: esses são os verdadeiros adoradores, esses são aqueles que pregam o caminho da salvação, esses são aqueles que são servos do Deus vivo. E essa menina, a palavra fala que dias eles ouviam isso, cada vez que passava. E certo dia, Paulo, irritado, virou para trás e repreendeu um demônio naquela menina. Ou seja, a Bíblia fala que ela era uma menina usada, ela era uma escrava de pessoas que usavam essa menina ela tinha um espírito de adivinhação. Veja, o que Paulo fez? Ele repreendeu, disse: em nome do Senhor Jesus, você está repreendido. E essa menina foi liberta. E assim que essa menina foi liberta, os olhos dela se abriu e ela não mais poderia ser aquela escrava daqueles homens. Não mais poderia servir aqueles homens. Não mais, aqueles homens ganhavam dinheiro com ela. Eu digo assim, se fosse hoje, no dia que vivemos, nesse momento, se em determinados pastores, aqueles que, os famosos, alguns, não estou colocando todos, mas alguns, eles iriam dizer: essa menina é profeta. Eis que tu é profeta, menina. Eu vou te levar na minha igreja para você testemunhar essas coisas. Eu vou levar na minha igreja para você, talvez você até fale do RG das pessoas. O que tem a ver, né, o RG das pessoas com o Evangelho de Cristo? Que tipo de transformação traz isso? Que tipo de transformação traz uma pessoa adivinhando o futuro, adivinhando quem é? Isso não é Evangelho. E Paulo ele poderia dizer assim: não, essa menina é de Deus, vamos abraçar ela aqui, ela vai andar com a gente. Não. Ele orou e ele repreendeu no nome de Jesus. Então essa menina foi liberta. Então nós temos aqui talvez Lídia e a família de Lídia e mais essa menina na igreja de Filipe. E a história não para aí. Através dessa menina, os opositores dela, aqueles que tinham ela em poder, aqueles que ganhavam dinheiro com ela, eles assim chamaram as autoridades da cidade, os magistrados, diz a palavra, ou talvez os juízes, e denunciaram Paulo e Silas. E esses dois foram presos. Esses dois foram presos por libertar uma pessoa do cativeiro espiritual. E eles foram para o cativeiro físico, simplesmente por pregar o Evangelho de Cristo. Simplesmente por isso. Então eles apanharam, eles levaram chicotadas, eles chegaram todos ensanguentados, eles foram encarcerados, foram colocados corrente nos seus pés, e ali eles no tronco, a noite toda. Num certo momento eles começaram a murmurar, começaram a xingar. Por que está acontecendo isso? Não, em nenhum momento ele ficou.
Não é isso que aconteceu. Você sabe da história. Eles estavam cantando. E eles lá ensanguentados, e lá tudo cheio de sangue, e todo cortados. E eles estavam louvando a Deus e estavam orando ao Senhor, ao ponto de todas as pessoas que estavam presas, eles ficaram quietos ouvindo o louvor que estava naquele presídio, naquele cárcere, naquela cadeia. E as pessoas ouvindo, só o carcereiro lá dormindo. E eles louvando a Deus. Quando foi por volta de meia-noite, as correntes das pernas saíram. Foi um terremoto que estremeceu tudo. As portas abriram. E no desespero daquele carcereiro que acordou, viu as portas abertas e naquela escuridão, ele não pensou outra coisa. Escaparam todos. Morreram, todos foram embora. E agora? Ele puxou a espada e ia se matar. Lá no fundo, Paulo gritou: pare! Não faça isso, irmão. Não faça isso que nós estamos aqui. Calma, muita calma nessa hora. E esse homem então pegou uma lamparina e foi e não acreditou o que estava acontecendo. E ele fez uma pergunta maravilhosa que todos nós deveríamos fazer. Eu já fiz isso e você também deveria fazer se não fez. E se fez, glória a Deus por isso. O que devo fazer para ser salvo, Paulo? Eu vi a transformação, eu vi o que Deus fez, o que devo fazer para ser salvo. Paulo falou: creia no Senhor Jesus, creia no Evangelho e será salvo você e toda a sua casa. E assim esse homem creu, e esse homem foi e levou Paulo e Silas para sua casa. Antes ele tinha passado remédio nas feridas, ele tinha limpado Paulo e Silas, tinha dado um trato, né, e lá ele levou. Assim também o Senhor faz. O Senhor ali, ele abriu cadeias, soltou as correntes, mas aquele que ouviu o Evangelho, aquele que abraçou o Evangelho, ele abriu as portas de sua casa. Parece que eu já falei isso, né? Assim como Lídia fez, abriu as portas de sua casa. O carcereiro também fez o mesmo. Ele abriu as portas e lá foram todos batizados. Isso é o Evangelho. O Evangelho que transforma. O Evangelho que ele une. Ele uniu uma mulher rica, pegou uma mulher rica, vendedor de púrpura, que viajava, talvez para o mundo todo, vendendo, né, o seu produto, com uma menina escrava, dizemos assim, que Paulo, através de Jesus, foi libertado, e um funcionário público, um carcereiro, que estava preocupado com o seu trabalho. Todos talvez tinham pensamentos diferentes do mundo, de Deus. Lídia, a palavra fala que ela era temente a Deus. Veja que ela era temente a Deus, mas não conhecia Cristo. A menina, ela era usada por um poder espiritual, mas não o poder espiritual de Deus. E o carcereiro, ele tinha essa sede da salvação, tocada por Deus. Ele só não sabia como ser salvo. E naquele momento ele aprendeu. Como que faço para ser salvo? E talvez, eu não sei como que você se encontra. Qual é, assim, a sua expectativa? Como que você se encontra agora, nesse momento? Nós podemos dizer assim que hoje o Evangelho de Jesus Cristo, ele está muito mais acessível do que tempo de Paulo. E olha que o Evangelho chegou até nós, mesmo Paulo estando preso. Hoje você pode
escolher qual pregador, qual a igreja que vai para tua casa. É ou não é? Você pode escolher qual é o pregador, qual o pastor, qual o teólogo, qual o padre, qual o missionário, qual o diácono, enfim. Você pode escolher para que esse ele venha trazer uma palavra, para que ele venha falar da palavra do Senhor aí na tua casa. Então, não temos desculpa para não ouvir o Evangelho. Mas Deus, ele tem um propósito. Deus, ele quer usar tanto eu como você. Tanto talvez para ouvir, crer e aceitar, como também talvez para falar do Evangelho. Falar do amor de Cristo. Falar desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez, meu irmão, você seja uma pessoa que, assim como o meu amigo, muito tempo na religiosidade, muito tempo, talvez até fazendo alguma coisa na igreja, mas talvez você esteja longe do Evangelho. Talvez você precise desse Evangelho. Talvez você seja uma pessoa ocupada demais, como Lídia, com seus deveres, talvez seja um empresário, mas assim também você precisa do Evangelho. Talvez você pode ser aquele místico, espiritual, que busca todo tipo de espiritualidade, mas não conhece o Evangelho de Cristo. Talvez você seja um funcionário público, uma pessoa que busca, mas não sabe por onde começar. Mas eu quero dizer para você que o Evangelho chegou até você. O Evangelho te alcançou. E é só você dizer sim para Cristo. É só você dizer sim. Eu quero crer, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte desses santos que Paulo falou. Não porque você vai andar certinho, não porque você vai andar correto. Não. O santo é o separado para a obra. Separado para Cristo, separado para levar o Evangelho, separado para ser usado para transformar pessoas e também para ser transformado. Lá em Filipenses 4:22, Paulo ele termina a carta, essa carta, ele dizendo assim, ele fecha, né? Eu quero saudar vocês. Vai a minha saudação para vocês. E os irmãos aqui também, os saudam, os de Roma, os santos de Roma, nem irmão, os santos de Roma, os saudam, né? Principalmente o da parte de César. Veja que maravilhoso. Paulo, ele estava preso em Roma. A palavra fala que a guarda pretoriana cuidava dele. Ficava 2 guardas, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. 24 horas por dia tinha guardas lá. 12 horas ficava 2 e 12 horas ficava mais 2. Fechava 24 horas. E o que Paulo falava? Paulo falava do Evangelho para esses homens. Ao ponto dele falar que os santos de Roma, principalmente os da casa de César, ou seja, principalmente os do palácio, principalmente aqueles guardas que estavam ali, ó, ouvindo do Evangelho, eles estavam dando saudação para a igreja de Filipe. Então ali, enquanto ele estava falando, orientando, agradecendo aos santos de Filipe, na igreja de Filipe,
ali estava nascendo a igreja de Roma. E assim é o Evangelho. O Evangelho que o próprio Paulo falou lá em 2 Timóteo, que ele poderia estar preso, mas a palavra do Senhor não estava presa. E é assim, a palavra do Senhor não está presa. Por isso que ela chegou até você. Por isso que ela tem chegado até você. Porque ela não está presa. Podemos ser presos, podemos estar nessa pandemia, né, nas nossas casas, isolados, mas a palavra do Senhor não está presa. Ela tem chegado, ela tem cumprido o seu propósito. E é isso daí, meus irmãos, que o Evangelho do Senhor, ele faça a diferença na tua vida. Busque entender o que Cristo fez por você. Busque entender que o Espírito Santo, ele transforma, ele faz morada em nós, diz a tua palavra. E ele faz com que nós sejamos, assim como diz Paulo, nós podemos ser reconhecidos como pedras do templo vivo, como também membros de um corpo, que o cabeça é Cristo, ou como Jesus falou, que nós somos, né, os galhos da videira, que ele é a videira. Então, somos tudo isso nessa linguagem figurativa, mas nós somos o corpo de Cristo. Agora, sem estar no templo, mas sendo o templo de Jesus e cultuando aonde nós estivermos. Paulo cultuou preso e nós cultuamos nas nossas casas. Então, a minha oração é que você leve esse evangelho para frente. Ou, se você não conhecia, que você aceite Cristo. Faça uma oração aonde você está. Busque esse Deus maravilhoso que não está longe. Ele está aí com você. E Ele quer fazer morada em você. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, chegou até nós. O Teu amor, Senhor, chegou, Senhor, de uma certa forma, Senhor, transformando vidas, ó Pai. Desde, Senhor, quando o Senhor cumpriu o seu propósito, quando o Senhor deu o grito lá na cruz que estava consumado, que já estava tudo certo, o que o Senhor deveria vir para fazer, o Senhor fez e foi por completo, Senhor. A partir daí, Senhor, o mundo começou a ser transformado. Pessoas começaram a ser transformadas. E pessoas são transformadas até hoje, Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, esteja, Senhor, assim como o Senhor fez com Lídia, Senhor. Mudando o coração, Senhor, de pessoas. Transformando vidas. Ou, Senhor, assim como o Senhor fez com o carcereiro, Senhor. Que essa pessoa tenha certeza da salvação. Simplesmente porque ela creu no que o Senhor fez lá na cruz por ela, Senhor. Ou talvez, Senhor, pessoas que precisam ser libertas, Senhor, do cativeiro, Senhor, espiritual, Senhor, que amarra, que destrói. E assim, Senhor, como aquela jovem, Senhor, também precisa ser liberta, Senhor. Muitos, Pai, hoje precisam ser libertos. Talvez até mesmo dela mesma. Talvez do egoísmo. Talvez da prostituição. Talvez da lascívia. Talvez da pornografia. Talvez do sexo barato. Talvez do adultério. Mas o Senhor é aquele, Senhor, que pode, Senhor, tocar e transformar, Senhor, vidas, ó Pai. Assim como o Senhor fez com muitos. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, eu também te peço, Pai, que o Senhor use, Senhor, pregadores, use pessoas, Senhor, para pregar o Evangelho de Cristo, Senhor. O Evangelho puro e simples, ó Pai. Sem que deixe pesado, Senhor,
para a igreja de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai.